Opa! Só aqui quer tirar. Segundou, galera! Eu vim de lá, segundou, é muito bom começar a semana com vocês, bora começar em alto astral, muito bem informado com a gente aqui do Gazeta Esportiva, é muito bom estar aqui com vocês, eu estava com saudades já, estava com muita saudade. E ao meu lado, sobe o som, Pacheco, sobe o som, que é o Caetano Veloso que está cantando. Não, não é o Caetano Veloso. Não é não. Mas eles pegaram outra versão. É bom demais, bom demais, bom demais. Seguinte, ao meu lado hoje eu tenho essa dupla maravilhosa. Eles são raiz, são folha, fruto, semente. Osmar Garrafa, o homem do Mesa Redonda. Fala, galera, na área. E aqui do meu lado esquerdo, o pai do Theo, marido da Giovana, nosso repórter, setorista de São Paulo, José Paz. Você falou, sou eu, esse aí sou eu. Eu sou fã, hein? Eu sou fã, hein? Isso aí, olha, boa noite. Chico Lang também tá ali com a gente. Aquele é, ó. Boa, Chicão. Chicão voltando em grande estilo, hein? Minha roupa ficou torta aqui, ó. Vou chamar a Grazi depois pra ver por que o fio não ficou no lugar. Aê, tá. aê. Opa. Não pode se mexer. Deixa eu ver o meu Seguinte, também, dá um jeito aí. dá uma Zé. ajeitada aí. O programa de hoje promete muito com a cobertura do derby eletrizante que nós tivemos ontem lá na Arena Barueri. Vai entrar pra história esse derby? Ah, já entrou, né? Já entrou. E hoje eu vi tanto corintiano com a camisa, andando com o peito estufado na rua, sabe? Feliz e Que contente. fazem. Que coisa. Também a gente vai ter a repercussão desse clássico com o Thiago Salazar, as informações do Corinthians diretamente do Parque São Jorge. Ele tá lá, tá posicionado. Boa noite, Salazar. E o Silvestre, hein? Alexandre Silvestre traz as novidades do Palmeiras direto da Academia de Futebol lá. Ele tá com uma cara séria, hein? Cara de velório. Ih, acho que não gostou do Acho que- empate, não. Tá tristinho pelo Abel? Acabou de ganhar uma folga na sexta-feira e tá com aquela cara. Eu sou tão boazinha. Pode ser por outro motivo, pode ser o final de semana. Arrependeu? Arrependeu? Agora sim, hein? Agora tem mais volta, É não. estudante, né? Universitário, vai casar. Olha, Ó o Silvestre. garoto, ó o garoto. Faz, hein? Que meninão. Meninão, garotão, nosso orgulho. Voltou das férias com o cabelo mais branco, gente. É verdade, comentamos isso na redação. E tem Grecinho 2000, ele não tinha um negócio. Olha, a gente também tem a derrota do Santos em casa diante do Novo Horizontino. E o José Paz? José Paz vai atualizar o noticiário do São Paulo, que no sábado empatou com o Red Bull Bragantino no estádio do Morumbi. O que está acontecendo com São Paulo? Eita, três agora jogos, tá, né? E tem ainda o futebol feminino do Corinthians, faturando mais um título. Que orgulho do futebol feminino do Corinthians. Levou mais gente pro estádio As brabas. do que Palmeiras e Corinthians na Verdade. Arena Barueri. São as bravas. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Muito bem, estamos de volta com o derby disputado ontem na Arena Barueri. Foi um jogo eletrizante com fortes emoções até o apito final. E quem conta essa história desse jogaço é o Alexandre Silvestre. 30.000 palmeirenses no maior público da história da Arena Barueri. Torcida única num clássico de início de temporada. Ambiente todo favorável ao Palmeiras, líder do grupo, invicto no Paulistão e favorito contra um Corinthians sob nova direção. Apesar de perder uma peça-chave na defesa logo aos 13 minutos, o xerife Gustavo Gomes lesionado no pé, o Verdão já machucava o rival, dominava completamente. De longe com Flaco Lopes, tentando enganar o Cássio. De perto, com o mesmo Flaco livre, sozinho, cara a cara, errando o alvo. Era evidente a superioridade alviverde. Aos 43, Hendrick se livrou da marcação, engatilhou e disparou contra Cássio. 1-0 Palmeiras. Antes do intervalo, Hendrick poderia ter derrubado Cássio mais uma vez. Parou no gigante. O Corinthians voltou do vestiário grogue, atordoado. Marcos Rocha, experiente, lúcido, foi pra frente e cumpriu a missão. Um pecado para ele estar em posição de impedimento. Só aos 8 minutos do segundo tempo é que o Everton foi exigido de verdade.
Endrick invadiu o território inimigo e fuzilou para fora. Quem pagou o preço do desperdício? A placa de publicidade. Só que do lançamento certeiro com mira na cabeça do Flaco, não deu para escapar, né, Cássio? Com 2-0, o Palmeiras diminuiu o ritmo das ofensivas. O Corinthians ganhou terreno, teve coragem. Mosquito se infiltrou e Yuri Alberto diminuiu para o Timão aos 41 da etapa complementar. Aos 44, Rony foi abatido por Cássio, que detonou o quadril e levou um cartão vermelho pelo peito. Com todas as alterações queimadas, um jogador de linha se apresentou para pegar no gol. Yuri se ofereceu, mas Gustavo Henrique acabou vestindo as luvas. Sorte do zagueirão que a cobrança do Piquerez passou raspando. O exército de Antônio Oliveira teve mais uma baixa. Yuri quebrou a costela nesse golpe de Murilo e saiu de campo sob cuidados médicos. Com 2 a menos, sem goleiro, como num roteiro de filme, Rodrigo Garro, no apagar das luzes, enganou todo mundo, inclusive o Everton, que recolheu a mão e viu a bola entrar 2-2 na Batalha de Barueri. Para encerrar essa história épica, repleta de drama, heróis e vilões, na última ação de uma noite inacreditável, Ranieri ainda salvou a pátria corintiana literalmente em cima da linha. Empate com sabor de triunfo para o Corinthians e com gosto amargo de uma derrota para o Palmeiras. Assim é o inexplicável futebol. Que jogo! Quanta emoção! Chico Lang, ontem você ficou sem voz, né, depois da partida? Fiquei. Tanto é verdade que não só sem voz, também muito emocionado, né? Porque foi um jogo espetacular, né? Mas o Palmeiras jogou melhor do que o Corinthians. Mas a graça é essa, né, amigo? O Corinthians jogou mal, né? E acabou empatando o jogo 2-2 na base da raça, da garra, né? Da fibra. Da garra não, do garro. Do garro. Graças à garra e o garro, né? Pro corintiano ter empatado da forma que foi melhor que se tivesse vencido por 1-0. Que gostinho, né? Os 56 do segundo tempo. Do jeito que foi, com 2 a menos e sem goleiro. Sim. Agora, o Palmeiras, como você disse, Michele, jogou melhor, teve mais chances, o Flaco teve chance, o Endrick teve chance. E aí, quando você não faz o que tem que fazer e do outro lado tem uma camisa muito pesada como é a do Corinthians, num clássico que iguala os desiguais, aí a gente sabe que o Corinthians é muito forte e foi buscar na base da raça. O Everton deu uma ajudinha, é bem verdade. Nossa, aliás, o Everton, né, um dos ícones desse Palmeiras, um dos ícones da história do Palmeiras, e não é só o Everton, essa geração é assim. Quando eles fazem defesa, defendem pênalti, eles aparecem para conversar com o torcedor. Quando acontece uma falha, eles não aparecem. E o Everton tem crédito. E o Everton tem muito crédito. Muito. Qual é? Porque eu erro, o Zé Paz erra, a Michele erra, você em casa erra, todo mundo erra, Exatamente. né? O Everton não é um cara que erra de forma contumaz, não. É um lance isolado. É legal o cara dar a visão dele para ninguém ficar especulando. Acontece. Exatamente. Acontece, mas eu não entendo essa geração, essa blindagem, parece que vão crucificar o Everton. Dá uma olhada, Michele, ó. Ele tira a mão, quer ver, ó? Ele achou que é pra fora. Ó, ele acha que vai pra fora. Ok, acontece. Aconteceu no Corinthians e Palmeiras, mas é legal ouvir a versão do goleiro também. Acho que faz parte até do espetáculo. É claro, pô, Gabo, você quer que ele vai falar? Tem que falar. Eu acho que tem que falar. Dá a cara pra bater, sim. Né? Porque ele representa um grande número de torcedores. É muito melhor o Everton falar o que aconteceu do que a gente ficar subjetivando. E a gente subjetiva, entende naquele momento o quê? Que a bola realmente ia para fora, foi a sensação dele. Mas ele pode dar uma outra visão pro lance. O goleiro não pode achar, né, Gato? É isso.
O goleiro, ele não pode falhar assim, né? Achar que a Não bola tem vai pra conversa. fora. O goleiro tem que ir lá e garantir. E o Everton já garantiu inúmeras vezes pro Palmeiras. Sim. Mas aí você acha Qual que ele que é o tinha que problema? aparecer e falar o quê, Zé? Ué, Explicar o que passar na aconteceu, zona qual é o mista e problema? conversar, responder Passa e as fala assim, perguntas. gente, foi um golpe de vista. Pronto. Errei. É explicar a realidade, não há nenhum problema, Michele, não há nenhum problema. Ah, mas às vezes tá chateado, nem quer Não, mas passar. tá, mas Não, chateado chateado você é óbvio fica, que tá, claro. mas isso faz parte Mas do, é da pro sua torcedor, profissão. né? É falar Exato. pro Falar pro torcedor, torcedor, né? não é pra gente. O que os clubes não entendem é que eles não conversam com a gente. Eles conversam com o torcedor. Nós somos um meio para que o torcedor escute, ouça o que eles têm para dizer. Isso. Nós estamos ali para fazer essa ponte. E ele ia falar pro torcedor do Palmeiras, olha, infelizmente ali eu errei, foi um vacilo e tal. E é porque a gente E a isso vida é segue, a muito vida crédito. segue normalmente. Agora, o Palmeiras e o futebol é apaixonante por isso. Porque tem o imponderável, né? E o imponderável ontem esteve presente nesse jogo. Então, sabendo que o futebol é imponderável, Zé, você não pode em nenhum momento no Corinthians e Palmeiras, principalmente, com a rivalidade, com o tamanho e com o peso dessas duas camisas, vacilar. Então, o Palmeiras jogou melhor? Claro que jogou melhor. Mas o Palmeiras não fez, por merecer, liquidar a partida. Como é que pode um time com 2 a menos, sem um goleiro? Se você vê naquela falta do Piquerez, quando está o Gustavo Henrique ainda no gol, Chuta no gol. você pode chutar. Ele tentou meter no ângulo, como se tivesse o Cássio no gol. Era para liquidar ali. Não precisava, Era né? só jogar por Caprichar cima da tanto. barreira. Isso não é o Garrafa que está falando, tá? Eu tô falando que os jogadores falaram ontem aqui na bancada Sim. no mesa. É só jogar por cima da barreira. É o óbvio. O Gustavo Henrique não Tanto que ia. quando a bola foi no gol, o Gustavo Henrique quase deixou Isso. entrar ali. Ou até chutar em cima do Gustavo Henrique. Sim. Então isso é o quê? É despreparo, é desconcentração. Você sabia que você não tinha um goleiro do lado de lá. O que disse, e talvez a gente vá reproduzir, obviamente, aqui a sonora do Gustavo Henrique, ele falou, gente, o gol é muito grande. O gol é muito grande. Como é que goleiro consegue? Então imagina, praticamente Tem estava que ser sem bom. goleiro e o Piquerez poderia ter também liquidado o jogo nessa Convertido. falta. Aliás, o Palmeiras toma uns gols assim em final de partida, né? Então, o Abel tá preocupado. a gente tem que separar. Ó, e o Cássio demora para sair aí, né, Zé? Demorou pra sair, Cássio aí a falhou expulsão ali. foi correta. Falhou? A expulsão foi correta. Ele foi enganado pelo kick, né? Ele acreditou, kick como da disse o bola Moraci ali. ontem, ele acreditou que o kick da bola Exatamente. ia levar a bola na mão dele. Aham. Quando Porque ele a bola viu é que mais não ia rápida. ter, ele saiu e deixou o corpo. Olha, esse lance do Piquerez, ó, Exatamente. ele tenta te meter no ângulo, Michele, ele não precisa. Era só o... Chuta no gol. Não Sabe é? quando você tá na brincadeira ali, no futebolzinho dos amigos, aí vai aquele cara que não é bom pro gol, você fala pro pessoal, chuta que agora é a hora. É isso. É isso. Entendeu? Bom, o empate de ontem, somado à derrota da Inter de Limeira diante do Água Santa, deu uma sobrevida ao Corinthians na competição com 9 pontos ainda em disputa. A gente vai dar uma olhadinha na tabela do grupo do Timão. O Red Bull Bragantino é o líder com 15 pontos, seguido de Mirassol, 14 e Inter de Limeira com 13. O Corinthians segue na lanterna com 10 pontos. Só Mas, que a Inter tem um jogo a menos, né, Zé? Isso. Ó, então, diante disso, eu quero saber de você que está do outro lado da telinha e, claro, dos nossos comentaristas, o Corinthians vai conseguir se classificar para as quartas de final do Paulistão? Sim ou não? Entra lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto. Você também pode acompanhar o nosso programa no YouTube, youtube.com/gazetesportiva. Eu acho que sim. E você, Garrafa? Pelo imponderável, pelo Chico Lang Olha aí. e por toda a torcida corintiana, como é palpite, se classifica. Muito difícil. Mas palpite, se classifica. Levando em conta a tabela, né? O Corinthians ainda tem a Ponte nesse fim de semana. Você está mais correto que eu, está fazendo uma avaliação mais Depois técnica. o Santo André, depois o Água Santa. Não Água é, Santa- não. Água São Santa- dois Água- jogos da Neoquímica. Dá para fazer. O problema nem é fazer os 9, Michele. O problema é que ele depende de combinação de E a resultados. Inter de Limeira, esse jogo a menos é contra o São Paulo. Isso é uma boa notícia para o Corinthians. É né? contra o São O Mirassol também tem um jogo com o Palmeiras. E a Inter também pega o Santos. Ó, tá vendo? Então os jogos de Mirassol. Então, Vai classificar! Vai classificar. Vai classificar! É isso aí. Chico Lang pode comemorar. É isso aí. Então vamos com a repercussão. Você acha o quê? Não, acho que vai classificar, mas tem que tomar muito cuidado. O Corinthians precisa melhorar muito, né? É verdade que o Tonhão da Fiel chegou agora e chegou, né? Chegou O chegando, Antônio Tonhão, Oliveira hein? chegou chegando mesmo. A torcida do Corinthians fez uma festa na saída do Corinthians lá do CT para Barueri. O português ficou impressionado. E ele é muito inteligente, esse técnico do Que Corinthians. fez? Né? Já na coletiva ele falou, aqui é o Corinthians, a gente não desiste em nenhum momento, que são É características... que ele já estava no Brasil há um tempo, ele sabe o que é Corinthians. Isso. Não chegou agora. Ele falou, o Corinthians é assim, não desiste até o último minuto. Então, isso cria uma identidade não só com a torcida, mas como os jogadores. Os jogadores estão abraçados com Abraçando. ele. Ele é E hoje excelente me bateram gestor, uma ele é informação excelente gestor. que já, só para confirmar aquilo que já vinha
sendo dito, até o próprio Salazar e tal, que o Mano Menezes, inclusive nos últimos... O Mano não estava nem dando mais treino no Corinthians. Sério? Nem treino. Não tinha clima. O Mano não aparecia para treinar, ficava lá na salinha, coisa, sabe? Sentou em cima do contrato e realmente, então, aí foi acertada a decisão da diretoria corintiana, receber essa informação, confirmação dessa informação hoje. Bom, mas se não dava treino, aí também aí tinha que... Estava amarrado no contrato, né? Ah, eu sei, mas aí Querendo dá a uma multa. quebra de contrato. Mas não dava o Mas aí treino tem como que deveria provar, dar. você- Não Ah, dá, aqui, ó, não dá como deveria dar, né, Michel? Simbora com a repercussão desse derby super emocionante. Começamos lá pelo lado mandante. O Alexandre Silvestre está na academia de futebol e traz a análise que o professor Abel Ferreira fez desse empate. Boa noite, Silver. Fala, gente, tudo bem aí, Michele? Garrafas, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Eu te disse, algo pairando no ar. O Corinthians vai aprontar. Eu acreditava numa vitória. O Corinthians sendo massacrado, mas ganhando. Porque o futebol é assim, muitas vezes. Ainda mais na história do derby. E acho que até aconteceu algo melhor do que uma vitória. Esse empate com sabor de vitória para o Corinthians, com requintes de crueldade para o Palmeiras. E como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade, insisto nisso, os cronistas tentam explicar o inexplicável. Mas é futebol, gente. É assim mesmo que acontece. E o Abel Ferreira tentou explicar, até com uma certa calma depois do empate. Num determinado momento da entrevista coletiva, o Abel debateu com um dos jornalistas presentes na sala de imprensa da Arena Barueri. Vamos recordar. Pronto. Após a expulsão do goleiro, houve o livre, certo? Uma bola longa, uma falta sobre Yuri e não houve mais jogo. Houve livre, golo, e depois um canto, não houve mais jogo. Portanto, foram, nem sei se chegou a 5 minutos. Por muito que queira responder à tua pergunta, não te sei explicar. Não Mas te sei essa dizer. situação já foi trabalhada antes? Trabalhado o quê, filho? O que é que queres que eu te diga? diga? O que é que queres que... Sim, é um sentimento frustrante, de derrota. Sim, por isso é que fiz-te a pergunta. Tu tiveste a ver o jogo como eu? Houve um jogo até os 87 minutos. Depois, a seguir aos 87 minutos, o adversário entra no jogo. A seguir, o Cássio é expulso. Certo? O que é que aconteceu a seguir? Fiz-te uma pergunta, o que aconteceu? Um livre para nós, certo? Um tiro de meta para o adversário. Desse tiro de meta surge uma falta que demorou 4 ou 5 minutos para tirar o Yuri. Dessa falta surgiu o quê? Outra falta. E que surgiu o quê? Golo. O que é que queres que eu te diga? A seguir, bola ao centro, ainda conseguimos ganhar um canto. Isso não são coisas que se treinam. Bom, o que precisa treinar é finalização, porque isso sim está prejudicando o Palmeiras, que perde muitas chances. Não foi só nesse jogo, e o Abel Ferreira reconheceu o fato do Palmeiras também estar tomando gols nos minutos finais das partidas nesse Campeonato Paulista. E aí a ira do Abel Ferreira, por conta da pergunta... Como explicar a fase final do jogo? Corinthians com um goleiro que não era goleiro, por que não chutou mais no gol? Não chutou mais no gol porque não tinha tempo, porque, enfim, ele explicou. E nessa, como em muitas respostas, eu concordo com o Abel Ferreira. Mas há muita coisa a ser corrigida e eu volto já já para falar do Palmeiras, que está de folga hoje e amanhã. Ah, porque apanhou? Porque apanhou não, porque teve esse revés diante do Corinthians e empatou um jogo ganho lá em Barueri? Não, pelo excesso de jogos, o Palmeiras vai completar sábado contra o Mirassol 5 partidas seguidas num espaçamento de tempo de 3 dias apenas. Então essa folga dupla, segunda e terça, já estava prevista aqui pelo Departamento de Futebol. Até já com mais Abel Ferreira. Obrigada, Silvestre. Só passando para o nosso telespectador aqui umas informações que eu estou recebendo. Seguinte, 60% dos conselheiros do Palmeiras estão descontentes com a sucessão de erros que vem acontecendo lá no Palmeiras. E eles estão dizendo assim, reconhecer não adianta. O Palmeiras perdeu 6 pontos nos acréscimos. Então, Novo Horizontino, Ponte Preta e Corinthians. Então, eles entendem que, e é verdade, tá faltando tática no final do jogo. Porque tem assim, começo de jogo você tem que ter um estilo de jogo, final de jogo você tem que dar uma segurada, ainda mais estava ganhando. Não tem mais jogo, fura a bola, né? Ali não tem mais jogo.
Tudo bem, mas a gente tem que entender que o Palmeiras não é um time perfeito, não existe time perfeito. Oscilações vão acontecer, né? Isso aí é uma mas cornetagem. assim, mas, ó, essa cornetagem, Michele, é muito pelo peso, pela grandeza de Corinthians e Palmeiras. Ele troca jogadores faltando 15 minutos e E o Abel reconheceu que as alterações não foram as ideais, né? Teve muito do mérito do Corinthians e o Palmeiras cometeu os seus erros, como a gente disse aqui. Né? O Murilo não pode perder um gol daquele ali, quando a situação do jogo está desenhada daquela forma. O Murilo não, o Piquerez. O Murilo, aliás, né? O Klaus precisa dar uma satisfação. O VAR precisa dar uma satisfação. O que foi feito com o Yuri Alberto, aquela entrada, é totalmente desproporcional. Era pra cartão vermelho. Não tem porquê. Tá aí o Yuri Alberto saiu de campo com fratura na costela, não foi um lance acidental, não estou dizendo que foi proposital, que teve a vontade. Eu vi muita gente dizendo que foi uma entrada criminosa, eu acho que assim, passou do ponto. Aquele joelho levantado, Zé, aquele joelho levantado não faz o menor sentido eu acho ali. Que assim, não dá pra ir no câmera lenta. Eu não vou dizer câmera que... lenta não dá pra julgar. Eu não vou dizer que foi maldade, que ele queria fazer isso. Eu acho que não. Né? Mas ele foi de forma imprudente. Mas foi um lance pra ser expulso. E deveria ter sido expulso, né? Em relação ao que o Abel estava falando ali, eu acho que vai muito também do jogador fazer uma leitura tática do que está acontecendo. Tudo vai cair no ombro do treinador. Olha lá, Zé. Dá pra voltar de novo? Quer ver, ó? Não, ele foi com o joelho acima mesmo. Mas então tá... Mas no movimento ali que eu não achei que foi numa maldade. Vermelho, Zé. Vermelho. Não tem que se discutir. Vermelho. Cartão vermelho. Auxílio do VAR. Não tem, não pode. Eu vou lá perto e não enxergar pode. melhor. Realmente foi... Só mais uma vez? Não foi, na minha visão, igual o lance do Zúñiga no Neymar. Não. O Zúñiga vai nas costas de não. propósito, acerta o Neymar não tô na dizendo. Copa. Eu tô analisando o lance. Eu não tô falando a intenção, né? Eu não tô falando da intenção do jogador. O Yuri Alberto deveria ter sido expulso. Eu acho que poderia ter sido, deveria ter sido expulso, mas não foi um lance criminoso. O Zúñiga lá foi Sim, um ele animal. devia estar preso. Agora, em relação ao que o Abel falou, o jogador também tem que ter autonomia e fazer a leitura tática do que está acontecendo. Sim. Pô, o goleiro do outro time foi expulso. Tá um jogador de linha não no tem gol. mais explicação. Chuta no gol. O técnico tem que ensaiar já isso. Que eles não tem gostam, que treinar, já que eles não gostam você não tá tanto vendo o que tá acontecendo? Já que não gostam tanto de falar, não precisava nem ter dado coletivo ontem, porque não tem explicação para deixar o Corinthians empatar com o cenário que estava desenhado. Não tem explicação, cara, não pode. Agora a gente vai pro lado alvinegro do derby. O Thiago Salazar tem muito assunto para falar com a gente, mas eu queria começar com a atualização do quadro do Yuri Alberto, que a gente viu aí machucado, né? Que deixou o gramado ontem de maca, com muita dor. No Mesa Redonda a gente até leu o que ele postou nas redes sociais, dizendo que estava bem. Mas e aí, Salazar? Boa noite para você. Qual é a gravidade da lesão do atacante corintiano? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Estamos aqui na frente do Parque São Jorge, por aqui o clima hoje, todo mundo, como você falou, muitos corintianos passando por aqui com a camisa, orgulhosos. Estamos aqui na frente à loja a principal loja, né? O pessoal chama de mega loja do Corinthians. O dono da loja, do Grande Nelsinho, passou por mim e falou: nossa, Salazar, o meu carro quebrou, mas eu tô tão feliz que eu não consigo nem lembrar do meu carro quebrado. Esse é o sentimento, é assim que está o corintiano depois desse derby. Claro, o Corinthians não venceu o jogo, empatou, mas foi um empate diferente, né? Quem vive o futebol sabe do que pode causar, o que pode causar um empate como esse que a gente assistiu ontem na Batalha de Barueri, como bem denominou o Alexandre Silvestre. Você me perguntou sobre o Yuri Alberto. O Yuri Alberto sofreu uma fratura na costela com essa joelhada que vocês mostraram aí do Murilo agora há pouco. Aliás, Michele, aqui no Corinthians, a discussão não é nem pelo vermelho direto da joelhada. O pessoal se incomodou bastante pelo Murilo ter recebido o cartão amarelo neste lance, e o pessoal entende que seria o segundo amarelo se o Klaus tivesse dado o cartão para o Murilo em jogadas anteriores. O Murilo acertou o Romero 2 vezes durante o jogo, ambas no segundo tempo, não recebeu cartão nenhum, então só foi receber o cartão nessa joelhada, e o pessoal entende que seria o segundo amarelo, que o Klaus permitiu que o Murilo ficasse sem cartão até aquele momento do jogo. Essa é uma reclamação daqui de dentro, que eu escutei de muitos torcedores e também de alguns dirigentes. Mas como eu disse, o Yuri Alberto sofreu uma fratura na costela. Uma informação de bastidor que eu tenho é que essa foi uma fratura incompleta. Esse foi o termo utilizado para mim, uma fratura incompleta. Isso pode antecipar o retorno do Yuri Alberto.
em tese, estamos falando aí de coisa de 4, 6 semanas, vai depender muito do estágio da dor do Yuri Alberto. Um médico falou para mim que depende muito de cada um, tem jogador que reage mais rápido do que os outros, vai depender muito da dificuldade dele em respirar, em se movimentar. Então, assim, vamos pensar no cenário mais pessimista, estamos falando aí de 1 mês ou pouco mais do que isso. Mas, de repente, uma fratura incompleta, se ele não sentir tanta dor, ele pode voltar um pouquinho antes. A gente tem que aguardar porque a situação é dramática para o Corinthians. O Yuri Alberto, logo na melhor fase dele, fica de fora. O Corinthians não pode contar com o Pedro Raul, que está tratando ainda uma lesão na coxa. O Arthur Souza, menino das categorias de base que subiu, marcou um gol. E aí teve uma lesão também na coxa, ele está pronto, ele pode voltar a jogar, então esse pode ficar à disposição, está recuperado da lesão na coxa. O Corinthians deve ter que improvisar, ou colocar o Arthur, ou de repente jogar o Pedro Henrique, que estreou ontem, colocar ele na referência como ele já fez no Inter, ou então o Romero, que já fez. Enfim, o Antônio Oliveira vai ter que quebrar a cabeça dele para montar o Corinthians sem Pedro Raul e sem Yuri Alberto por enquanto. Além deles, o Maicon ainda é dúvida, ficou fora do derby por causa de um problema na coxa, então segue como dúvida. E o Corinthians talvez também não tenha o Cássio agora para estrear na Copa do Brasil nessa semana, porque o Cássio sofreu um trauma no quadril. Essa é a lesão do Cássio, trauma no quadril. Não quebrou, não aconteceu nada disso. O trauma nada mais é do que uma pancada. Vai ter que ver quanto tempo o Cássio vai precisar ali na fisioterapia, no departamento médico, para estar pronto novamente. Claro que no próximo jogo do Paulistão ele está fora, porque ele acabou sendo expulso. Enfim, o sentimento aqui é muito prazeroso entre os corintianos por causa desse empate, mas o Antônio Oliveira está cheio de problemas para resolver. Falando em Antônio Oliveira, vamos ouvir a sonora dele de ontem, uma sonora que ele falou, depois tentou consertar no meio da coletiva, mas vamos ver o Antônio Oliveira falando sobre o Palmeiras, Michele. Sabe que o futebol é razão, mas também em alguns momentos é emoção, portanto, é evidente que com tantos episódios que foram passando ao longo do jogo, depois fica também difícil transmitir algo dentro daquilo que já era mais com o coração do que com a razão. Percebemos também que o adversário abdicou muito rápido do jogo, mas nós, como uma equipa guerreira, muito batalhadora, nunca desistimos. E aqui eles vincaram aquilo que realmente é a cultura do Corinthians, portanto, eu, enquanto técnico, a diretoria com certeza e os torcedores estamos muito orgulhosos deles. Será que o Palmeiras desistiu antes da hora? O que a gente percebeu foram as substituições do Abel, o comportamento do time, a torcida gritando olé. Será que isso mexeu com os corintianos? Afinal, o Yuri Alberto não foi para o gol, justamente porque o Corinthians ainda acreditava no empate. Bom, eu vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto com mais sobre o Timão Mi. O corintiano é isso, né? Acreditar sempre, até o final, né? Sofrer até o final, porque com o Corinthians, como diz o Chico Lang, né, Chicão? É sempre no sofrimento, não é, Chicão? Até o último minuto tem jogo. Até o último minuto, 41, depois 56. E aí, assim, e a galera gritava assim, ó, lá, eu assistindo de casa o jogo e era... Como é que era? Xingando e tal. Aí depois, né, começou lá o Corinthians se mover. Aí os palmeirenses ficaram com medo no final, viu? Se tivesse mais uns 10 minutos de jogo, se bobear, o Palmeiras perdia. Agora, o Salazar trouxe essa declaração importante do Antônio Oliveira, popular Tonhão da Fiel. Tonhão! Né? Grande Viva o Tonhão! É a cara do Corinthians, né? E ele tem razão no que ele fala. O Palmeiras dormiu na vantagem, 2-0. O Corinthians era um time que não incomodava. O Palmeiras, sabe, as alterações foram... Porque é início de temporada, tal... Não, vamos ficar por aqui, vamos esperar acabar o jogo, né? Vamos forçar. O Palmeiras, ele deu uma acalmada. Sim. E não pode acalmar com o Corinthians. Nunca. Em Corinthians e Palmeiras, o Corinthians não pode acomodar com o Palmeiras, o Palmeiras não pode acomodar com o Corinthians, no futebol não pode ter acômodo, né? E isso aconteceu. Ah, os caras avacalharam, não é isso, é o instintivo, mas você tem que estar com o emocional. Tem que estar muito como focado. diz o Abel, Sim. né? O Corinthians foi com a faca nos dentes e... Ô Zé, foi com 2 a menos e sem goleiro, Zé. Não, é isso. Essa, porque você começa a discutir, você fala, tô perdendo meu tempo discutir uma coisa, Cara, porque parece que não é pra ter discussão. E a quantidade de gol que o Palmeiras perdeu, É. não pode. O Endrick, um menino, tem 17 anos, mas é o Endrick, sabe? Um cara que já tem a sua história construída no Palmeiras, vendido pro Real Madrid. Se apresentar ele pro Fausto Vera, falar que ele é canhoto.
Não dá. Né? Porque ele tem que marcar qual o pé de qual jogador. O Fausto Vera... O Fausto Vera tem que marcar o pé esquerdo. Ele inexistiu o Fausto no Vera jogo. marca o pé direito do Hendrick no primeiro gol. Apresentar isso aqui é o Hendrick, ele é canhoto. Antes de falar de Santos e São Paulo, deixa eu chamar o Silvestre mais uma vez. Silvestre, parece que o Abel deu uma provocadinha de leve no Corinthians. Agora tá boa, né? 2 portugueses aí, eu tô vendo o dia que eles vão tretar, que vai dar uma briga aí com esses 2 portugueses, viu? Que eu já vi que os 2 são meio esquentadinhos. Os 2 não têm papas na língua, não. Então conta pra gente o que tá acontecendo. Nas entrelinhas, você pode interpretar que ele deu uma espetadinha no Corinthians. Nossa, olha os caras comemorando aí um empate como se fosse a final do Mundial. Ou ele está valorizando o time dele. Ó, a que ponto chegou o Palmeiras, como evoluímos, né? Que os adversários celebram um empate. Eu acho que não foi nenhuma coisa nem outra, foi o momento, o contexto do jogo. Mas o Abel analisou primeiro a grande atuação do Palmeiras até o minuto 87. Concordo, Abel, perfeito. Palmeiras dominou, aniquilou o Corinthians. O Corinthians frágil na defesa, inoperante no ataque. Mas é básico do futebol. Só acaba o jogo quando o juiz apita. O jogo tem 90 minutos e não 87. Aliás, o jogo do futebol moderno tem 100 minutos com tantos acréscimos. Bom, fala aí, Abel. Fala você, vai. Não adianta, o que eu vou falar agora não adianta. Eu vi 87 minutos de uma equipa a fazer um futebol total. Futebol, sabe o que é futebol total? É futebol total. E depois, em 5 minutos, deitámos tudo a perder. Responsabilidade do treinador, responsabilidade dos jogadores, todos somos responsáveis por tudo. E o futebol é isto. É giro perceber que como o futebol virou, quando o Palmeiras empata com o Corinthians, da forma como foi, o sentimento é de derrota. Como cresceu, como crescemos, como somos tão exigentes e vamos continuar a ser. E aceitar que para o nosso adversário foi uma vitória e para nós foi uma derrota. Palmeiras lambendo as feridas após esse empate, retorna aos treinamentos quarta-feira aqui na Academia de Futebol para o jogo de sábado contra o Mirassol, ainda em Barueri. A previsão de retorno para o Allianz Parque, talvez na última rodada da fase de grupos contra o Botafogo no dia 10. E alguns resquícios do jogo de ontem. Um ruim, Gustavo Gomes quebrou um dedinho do pé esquerdo. Está afastado do departamento médico, tempo indeterminado para retorno. O outro é algo positivo, porque o gol do Hendrick, depois que assinou com o Real Madrid, foi o gol 15 dele com a camisa do Palmeiras. A cada 5 gols o Palmeiras recebe um bônus. E o gol de ontem valeu a bagatela de 13 milhões para os cofres do Palmeiras. Beijo, tchau. Beleza, Silvestre, fala. Michele, você vê como é que é o futebol, né? No sábado é Palmeiras e Mirassol. Sim. Mirassol está brigando diretamente com o Corinthians, né? Não, o quê? O Palmeiras vai entregar? Lógico que não pode. O Palmeiras precisa ganhar o jogo. Depois desse empate com sabor de derrota, o Palmeiras tem que ganhar do Mirassol e ajudar o Corinthians. Mas que semana, hein? Que semana pro Palmeiras, é. Agora, o Silvestre estava falando ali sobre a declaração do Abel. Eu acho que ele quis valorizar o Palmeiras. O Palmeiras está num momento tão grande, tão grandioso, que quando empata com o Corinthians, um adversário grande, do tamanho do Palmeiras, o Palmeiras fica chateado. Ainda mais como foi, e tem que ficar mesmo. Eu não acho que ele quis dar uma cutucada, não. Nas redes sociais está rolando isso no sentido de os corintianos estão achando que foram campeão do mundo aqui. Não, até porque ele fala que... Agora tem fiscal de comemoração na rede social. Demais. E o Abel, Zé, ele fala uma coisa que é verdade, né? Foi um empate que teve sabor de vitória pro Corinthians e sabor de derrota pro Palmeiras. Óbvio. Vai ficar marcado na história. Vai colocar o Lomba no gol, o pessoal tá falando. Gente, para. Os caras querem lacrar o Everton. Pelo amor de Deus, né? Gente, calma. Bom, já que o José Paz está aqui na bancada, vamos atualizar então as notícias do São Paulo, que sábado chegou ao terceiro jogo sem vitória, com um empate por 2-2 com o Red Bull Bragantino, lá no estádio do Morumbi. E aí, o Thiago Carpini comentou alguma questão, tá com dificuldade? Acho que daqui a pouquinho você vai falar sobre isso, né? A gente vai escutar o Carpini, mas foi um jogo em que o São Paulo, ele sai perdendo, depois tem a virada, né? E aí o São Paulo toma um empate no finalzinho. O Thiago Carpini, na minha modesta visão, escalou mal o São Paulo para esse jogo, né? Ele foi de novo com o Bobadilla ali na lateral direita, tendo o Igor, um menino de 16 anos, um menino de 16 anos, mas... Já que o Silvestre falou aí do Carlos Drummond de Andrade, eu vou falar aqui do Guimarães Rosa, porque o que a vida quer da gente é o quê?
coragem. Olha! Então você tem que colocar o menino pra jogar. sair do Até programa. porque... Vocês me chamam daqui a pouco aí. A diretoria do São O Paulo... nível foi, ó. A diretoria do São Paulo... Procura alguma coisa pra você procura citar aqui. aí, vai. A diretoria do São Paulo teve coragem e ousadia pra contratar o Carpini, que tem 39 anos. Ué, É verdade. por que não ter a ousadia e a coragem de botar o menino 16 num jogo contra os reservas do Bragantino? Já que o Bragantino não estava nem preocupado com esse jogo com o São Paulo. A torcida ia abraçar o menino. O São Paulo vive um grande momento, campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, não teria problema nenhum. O Carpini opta pelo Bobadilla, depois conserta, enfim. O São Paulo vai na base ali da individualidade, consegue a virada, mas depois toma um empate. O que a gente tem de informação, semana livre e o Luan pode estar deixando o São Paulo. Viu, É Michele? mesmo? Pode estar deixando o São Paulo Pra e ir lá pro onde? Criciúma. Criciúma. Entre o Criciúma e o São Paulo já estaria tudo acertado e aí o Luan agora só tem que dar a palavra final para ser emprestado lá para o Criciúma. Ele tem emprestado. ele tem contrato com o São Paulo até 2026, né? Renovou recentemente, não vai ser utilizado pelo Carpini nessa temporada, então o São Paulo pode estar emprestando ele para o Criciúma, que vai jogar a Série A do Brasileirão. E como diz o filósofo Zé do Gole, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é? É melhor o Luan se ajeitar. né? Essa é a sua citação? fraca. Ele me falou ocorreu. que Guimarães Rosa. Mas foi o que me ocorreu. Drummond. Foi o que me ocorreu no momento, Michele, assim, mais com o tema, não é? Porque o nível estava muito elevado, eu falei, vou. agora. O Zé do Gole, que aí, gente, você precisa conhecer o Zé do Gole, aquilo lá é resenha pura. Foi esse que você me chamou quarta-feira? É, quarta-feira, vamos lá no Zé do Gole. Eu, Urande, Silvestre, vamos toda a rapaziada dar uma passada no Zé do Gole. E aí o Luan, veja só, com muito potencial, com todo respeito, vai parar no Criciúma. Então, que sirva de exemplo aí, alguma coisa que a gente Luan não é sabe. aquele da placa? Michele. Luan! Ou tá. seja, o pessoal que vem aqui no banco, senta no mesa, arruma emprego. Eu vou falar uma quem coisa. não vem receber placa aqui... Mesa Redonda é um programa muito pé quente. Eu não sei o que acontece, entendeu? Então, Mesa Redonda é aquela coisa, tradição, é aquele programa forte, tem uma vem treinador energia desempregado maravilhosa. aqui no Treinador domingo. desempregado vem, senta no domingo, na Terça quarta tá tá empregado, empregado. no máximo quarta-feira. E não foi um, não foi dois, não foi três, foi quatro, foi cinco, mais de 10 É verdade, pessoas. pior que é verdade. E com os jogadores que passam por aqui, é a mesma coisa. E com os jogadores que não vêm, que falam com que aquele vem que e promete desiste. em cima da hora. Em cima da hora, que Acontece fica dando essas aquele coisas. cambal na nossa equipe. Vai. Talvez agora o Luan queira bater um papo com a gente aí na saída dele. Agora Segue. deixa ele lá pro Criciúma, que ele dá entrevista lá em Criciúma. Tá bem, agora. o Zé do Gole tem razão. E o Thiago Carpini comentou depois da partida das dificuldades que ele está enfrentando nesse começo de trabalho no São Paulo. Mas agora está enfrentando dificuldades, né? Porque não estava, né, até alguns dias. Vamos ver. São Paulo teve um início de temporada muito difícil, onde você já em 15 dias tem uma decisão e antes que antecede um clássico de que nunca tinha vencido. Começa bem a competição, quebra alguns estigmas de não começar bem o Campeonato Paulista. Então, muita coisa boa acontecendo, um nível de concentração mental muito grande, físico, desgaste no início de temporada. E o reflexo é isso, 7 jogadores no DM, dos 7 ali, 4, 5 considerado aí jogadores com uma participação muito grande, né? Não vou usar o termo titulares, mas jogadores importantes para o nosso processo. Então, fazendo ali num contexto geral, o saldo até então muito positivo. Agora a gente poder aproveitar ao máximo essa semana e com a possibilidade real, não estou cravando, de retornos do Igor, do Wellington Rato e do Lucas. Você imagina se eu estou comemorando, né? E descansar os que precisam descansar, para a gente não perder mais ninguém. É uma safra de treinadores jovens. Né? Mas desculpa, Zé, só para não perder esse gancho, o Carpini tem que entender que agora ele é técnico do São Paulo, que o calendário do São Paulo é diferente do Água Santa. É isso aí. Esse negócio de ficar imaginando que vai ter mundo ideal, E a todos os pressão titulares, também, viu? É só no Água Santa que acontecia isso, porque o calendário não é igual ao do São Paulo. Então o calendário é muito forçado. Dificilmente, em poucos momentos do ano, você vai ter força máxima. E aí é que vai entrar o papel do treinador. Então tem essa questão aí, essa história de que 7 lesionados, tá todo mundo com o jogador Não, do são duas departamento coisas. médico. O Igor Vinícius e o Lucas devem voltar contra o Guarani no final de semana. Claro, ajuda. Ajuda muito, nossa senhora. Agora, o São Paulo, ele forçou para quebrar o tabu em Itaquera, forçou para jogar contra o Palmeiras na Supercopa e foi bem fazendo isso. E depois estoura. Foi bem, estoura. O Rafinha disse aí recentemente, eu não tinha condição de jogar isso. esse jogo contra o Palmeiras, eu tava morto.
E foi pro jogo. Por quê? Porque era um título. E tá certo. Só que a Time cobrança grande é vem, assim. como disse a Michelle, porque é o Vem São agora. Paulo. A cobrança vem porque é um tricampeão do mundo, gente. É o São isso, Paulo. É isso. Não tem jeito. Tem que conviver com isso. Vai ter que dar o seu jeito. A Dá o gente seu não dá jeito. o nosso jeito aqui. O Bobadilha lá na lateral direita Tira a lá. folga de um aqui, puxa aqui, Olha o não Zé é? Paz. Não é? Olha o Zé Paz. Olha! Mas é Limpa o verdade. veneno é. aqui, filho. Não, veneno não, realidade, Você tá causando, gente. hein, Zé Paz? isso? Uai, Só o Zé. é realidade. Tá recolhendo as folgas do povo, é, Zé Ó, Paz? Zé. Não, que eu não recolho Zé, hoje nada. a reunião. Eu só recolho as roupas do O Zé varal, chegou né? na Senão, reunião e ó, falou, vai ó, ser assim. Zé falou, tira a folga mesmo, trabalha Eu? 3 domingos, Que folga isso, 1, é isso aí. Ó, o Zé. Até me empolguei. Hora da Marina Buffon chegar ao programa com as informações do Santos. Boa noite, Mar. Como que a derrota de ontem diante do Novo Horizontino repercutiu aí lá na Baixada Santista? Oi, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. No começo desta semana, segunda-feira, pois é, né? O Santos perdeu aí e não foi só a derrota que chamou a atenção, mas sim a atuação do time, porque ele estava completinho ali, né? Claro, sem o Juliano que está machucado, também o Casares, mas o técnico Fábio Carille colocou ali em campo que ele tinha de melhor contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino, inclusive, que ainda não perdeu para os grandes, hein? Empatou com o Palmeiras na primeira rodada, venceu do Corinthians por 3-1. Agora venceu do Santos também, ele está no grupo do São Paulo, então não pega aí o tricolor. Mas enfim, e aí o que acontece? O técnico Fábio Carille, na coletiva de imprensa, falou sobre esse resultado, né? Deu uma avaliação ali do primeiro e do segundo tempo. O Santos levou 2 gols no primeiro tempo, com o Neto Pessoa, com o Rômulo, e depois descontou na segunda etapa com o Diego Pituca. Mas ele disse-me que é a hora certa, vamos dizer assim, do Santos perder e atuar assim. E aí essa semana vai servir justamente para corrigir esses probleminhas que foram apresentados. Então vamos ouvir o Carille. Nosso primeiro tempo ficou um jogo um pouquinho sonolento, era isso que eu esperava do Novo Horizontino, de jogar em cima do nosso erro e a gente errando bastante. Pela vitória que eles tiveram contra o Corinthians lá, achei que eles iam ter a mesma proposta e tiveram. Começamos a forçar muito o jogo por dentro, perdemos um pouquinho a paciência, muita bola longa e defensivamente com 3 zagueiros altos que são muito bons nessa bola aérea. Deixamos de fazer nosso jogo. Segundo tempo, com as substituições, a gente ficou um time mais agressivo, mais leve, talvez mais descansado, né? Alguns jogadores dentro de campo assim dando sinal que essa sequência pesou nesse 9º jogo. Mas o saldo nesses 9 jogos assim é um saldo positivo e é bom que aconteça agora num momento que a gente tem uma certa gordura para que a gente possa trabalhar e treinar cada vez mais. Essa gordurinha que o Carille está falando, exatamente esses jogos que faltam. O Santos já está classificado para as quartas de final de forma antecipada, conseguiu essa classificação contra o São Paulo. E aí eu jogo para vocês. É o momento que o Santos pode errar e depois corrigir esses errinhos? O Santos já está classificado. O Santos está o melhor time desse campeonato. Até pode errar, né? E essa oscilação que foi na partida contra o Novo Horizontino, ela é normal dentro desse processo do Santos. 13 jogadores contratados. Gente, o Santos está fazendo um processo de reformulação, pensando na Série B. O objetivo do Santos no Campeonato Paulista, não é? O anormal são os 19 pontos. É isso. Então, calma, né, E gente? detalhe, o Santos... as equipes, olha que coisa curiosa, as equipes mais fracas do campeonato estão dentro do grupo do Santos. Tá. O que isso significa? Que o Santos não enfrenta essas equipes fracas. O Santos está batendo de frente com os melhores times da competição. Ele está jogando os clássicos, né? Está jogando contra muitos adversários que o Santos vai enfrentar na Série B, como o Novo Horizontino. É isso. Então vamos falar de Corinthians, mas das meninas do Timão que ontem faturaram mais um título, a Supercopa de Futebol Feminino. O Thiago Salazar estava lá e conta como que foi mais essa conquista. Fala pessoal, na manhã deste domingo, 33 mil pessoas vieram aqui à Neoquímica Arena para acompanhar a grande final da Supercopa Feminina do Brasil. E deu Corinthians mais uma vez. As Brabas conquistaram o tricampeonato, dessa vez em cima do Cruzeiro. Aliás, essa final deve ter dividido o coração de Ronaldo, ídolo corintiano e dono do Cruzeiro. O fenômeno marcou presença em Itaquera. Muito orgulhoso das Cabulosas, competiram contra a melhor equipe aí do futebol feminino dos últimos anos. Verdade, Ronaldo, as Brabas estão com tudo mesmo, mas quase que a Raposa saiu na frente com esse gol contra. Sorte do Timão, que tinha impedimento no lance. Falando em sorte, e esse vacilo aí do Cruzeiro, hein?
A barreira abriu e não deu para Tati Amaro. Gol de Duda Sampaio, gol do Corinthians. O Timão ainda mandou uma no travessão com o Gabi Portillo. Mas aos 41 minutos, Bianca Brasil fez tudo sozinha e calou a arena por pouco tempo. O VAR chamou e a árbitra, no replay, viu a bola bater no cotovelo da camisa 10. O gol foi anulado. A Fiel respirou aliviada e Ronaldo levantou uma discussão. A discussão tem que ser outra, a gente tem que rever a regra em si, porque é uma regra onde não beneficia o ataque, né? E a história do futebol era sempre beneficiar os atacantes, né? Porque numa mesma jogada, se fosse ao contrário, rebatendo na perna da nossa atacante e tocando no cotovelo da zagueira, não seria pênalti, porque assim é a regra e é o movimento natural. Portanto, a regra ela é confusa. Tá aí, uma crítica construtiva do fenômeno. E desse tal de futebol o homem entende, né? No final ficou assim, Corinthians campeão em casa mais uma vez e Ronaldo feliz, pelo menos por reencontrar essa galera que ama tanto ele. E sempre que o Cruzeiro estiver em campo, eu serei Cruzeiro, mas é sempre muito bom voltar à arena, receber o carinho do corintiano. Eu recebo esse carinho todos os dias porque eu vivo em São Paulo e vejo diariamente esse carinho que a torcida tem comigo. E por isso é sempre bom voltar também. Que saudade de ver a categoria do Ronaldo em campo, viu? Bom, ontem, lá na final da Supercopa de Futebol Feminino, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, atendeu a imprensa para falar também do time masculino. Então, Salazar, teu destaque dessa entrevista de ontem com o Cartola corintiano. Olha, Michele, você vai lembrar que no Mesa Redonda, ainda em campanha, e depois até quando foi eleito presidente do Corinthians, o Augusto Melo falou sobre essa montagem do elenco e explicou que não pretendia contratar jogadores acima de 30 anos de idade. Lembra disso? Pois bem, perguntei para ele, então, essa contratação agora do Coronado tem 31, o Pedro Henrique tem 33 anos, o Augusto Melo se explicou. Vamos dar uma olhada. Eu sempre deixei claro que nós nunca iríamos contratar jogadores acima de 30 anos para compor elenco. Como eu acabei de dizer, nós estamos trazendo atletas para serem titulares. Agora, se vai ser, é uma opção da comissão técnica. Só que eu sempre deixei claro também que nós iríamos ter uma mescla de jogadores experientes, com jogadores de base que nós precisamos e com mais aqueles atletas que nós vamos buscar para performar no Corinthians. E é isso que está acontecendo. Tudo que eu falei é exatamente isso que está acontecendo. Eu sempre vou falar sempre a verdade. Pedro Henrique é uma peça muito importante que foi pedido. Nós tínhamos lá uma condição de trazer por uma troca que tinha lá, sem custo nenhum. Não teve custo nenhum, Augusto? Nenhum. Nós tínhamos uma dívida pendente lá, que foi trocada essa dívida que estava lá há muito tempo. Foi muito bacana e o Pedro nos emocionou, um jogador que queria vir muito para cá. Bom, o fato é que o Pedro Henrique chegou, jogou e agradou. Torcida, diretoria, comissão técnica, todo mundo gostou da estreia desse jogador do Corinthians, tá certo? Ainda nessa entrevista, ele falou sobre a questão dos 130 milhões gastos em reforços, falou que está tudo parcelado, tudo dentro das contas, admitiu interesse no zagueiro Kaká e avisou, chegando esse zagueiro, o Corinthians para essa procura por jogadores no mercado e deve voltar só na próxima janela em julho. É esse elenco que vai, pelo menos nesse primeiro semestre. E agora há pouco, no pessoal da Quebrada FC, o Augusto Melo explicou que ainda não retirou as cadeiras do setor sul da Neoquímica Arena, porque não vai poder fazer isso até setembro, por causa do contrato que o Corinthians vai ter para receber um jogo da NFL, um jogo de futebol americano aqui na Neoquímica Arena. Tá certo, Michele? Amanhã a gente volta com mais informações do Corinthians. Passo a bola para vocês e até amanhã. Valeu, Salazar. Quer falar, Garrafa, rapidinho? Não, os problemas do Corinthians todo mundo sabe, eles estão aí, não são pequenos. Mas hoje não tem problema para o corintiano, essa é a grande verdade. Isso foram duas grandes contratações na minha visão. Aí, o Coronado, gostei bastante. Esse Pedro Henrique também é um bom jogador, que estava sendo sondado por outros times. E o Garro? Esse aí é o Rodrigo Garra agora, já mudamos o sobrenome dele. E agora, o golaço? Se o Coronado vai ganhar 2, 3, 4, 5, aí é problema do Corinthians, eles que tem que se virar lá, eles não fazem conta com o meu dinheiro, eu não faço com o deles. Então, se eles acham que dá para pagar 2 milhões, vambora, que é uma boa contratação,
Vamos ver se isso tudo vai dar liga, né? Se esse é o elenco do Corinthians, vamos ver se é o elenco para dar liga. Pelo que tem jogado até agora, é verdade que o Tonhão da Fiel chegou agora, bons resultados, ele precisa de tempo para trabalhar, mas a coisa foi feia ontem. O Corinthians jogou muito mal, ele tem muitos problemas e não tem tempo para trabalhar. Mas o resultado dá esse fôlego que ele precisa para engrenar esse time, né? É um elenco que está sendo remontado nessa temporada e você trabalhar num bom momento é muito melhor do que num mau momento. Esse é o maior mérito. Gente, olha, eu tinha sido contra a demissão do Mano, mas eu não tinha noção que o ambiente estava tão pesado como a gente ficou sabendo depois, né? Porque a gente não frequenta mais lá dentro, não tem mais acesso. Aí as notícias vão chegando então, e confirmando aquilo que se falava. Não tinha mesmo condições do Mano Menezes ficar lá e vocês estão vendo em campo. E ele chegou e ele pegou naquilo que ele poderia se agarrar para tentar melhorar o Corinthians, que é melhorar o ambiente. Abraçou o Yuri Alberto, não é? Conversou com o Cássio, conversou com as lideranças, com aqueles que estavam sem confiança, e isso é fundamental. Quando você tem um ambiente bom, né, você pode ter divergência, tá? Mas tem um ambiente bom, a coisa flui. Enquete, o Corinthians vai conseguir se classificar para as quartas de final do Paulistão? Não, 55% dos votos, mas ó... O Zante aí, aguardem, ó. Aí, Chico, o Zante aí, ó. Antes, aguardem. No YouTube deu 65% que sim. Garrafa, Zé Paz, valeu. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Amanhã nós estaremos de volta com mais um Gazeta Esportiva para você. Beijo, fui. Tchau, galera. Tchau.